Fala galera, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o negacionismo da ciência, tá? Nós estamos vivendo uma época no Brasil muito estranha aí nos últimos anos especialmente, né? Que, enfim, que a gente está vendo aí todo tipo de bizarrice, gente que acredita em terra plana, gente que é anti-vacina, né? O presidente espalhando boatos sobre cloroquina, vendendo inclusive a ideia de que cloroquina funciona para Covid, etc. Né? Insistiu nisso desde o início, né, da pandemia. E as fake news também, que estão pipocando todo dia por aí. Inclusive a gente vai fazer um vídeo específico sobre fake news e sobre, né, associando as fake news ao jornalismo, tá? Mas enfim, a gente está vivendo essa época aí de um fenômeno que tem sido classificado pelas pessoas de maneira geral como negacionismo da ciência, né? Então a gente vai tentar aqui ver hoje, não sei se vai dar tempo de fazer um vídeo só sobre isso, de repente a gente, né, faz 2 vídeos sobre isso, porque eu pesquisei algumas coisas aqui, é bastante coisa interessante que tem para dizer. Então vamos lá, vamos tentar, né? Então assim, para a gente entender um pouco o que significa o negacionismo da ciência, a gente tem que entender, obviamente, primeiro, que tipo de situação que a gente está vivendo, né? Temos que entender também o que significa ciência, de forma mais ampla, né? E também o que significa esse tal negacionismo, né? São 3 elementos importantes que a gente tem que compreender, tá? Então a gente tem vivido, como eu ponderei aqui no início, essa questão do tal negacionismo, que do ponto de vista dos exemplos, né, que a gente tem vivenciado nos últimos anos, a gente vê gente acreditando em terra plana, terraplanistas fazendo grupos aí e tudo mais, os anti-vacina, né? E é interessante porque a gente, antes dos 4 anos de idade, a gente toma mais de 20, 30 vacinas, né? E ninguém nunca questionou isso, estão questionando agora. E de certa forma isso tem um aspecto que não é tão evidente, tá? Aliás, a própria discussão do que é o negacionismo não é tão evidente. A gente vai ver isso no vídeo hoje, porque o objetivo da gente aqui no canal é sempre ponderar alguns elementos que não estão tão óbvios, né? Porque o que está aí muito dado, muito óbvio, a gente, né, beleza, já passou, a gente vai acompanhando. Agora, a gente tem que tentar o tempo todo, esse é o trabalho crítico, né? O trabalho do pensamento crítico é tentar descobrir certos elementos que não estão tão evidentes no debate. E me parece que existem alguns, tá? Então, assim, vamos lá, né? Eu tenho visto muita gente falar, né? Eu vi ontem uma entrevista do Drauzio Varela a esse respeito. A entrevista não é recente, né? Mas, enfim, fala sobre o tema do negacionismo. E ele é uma figura importante nesse contexto, porque ele é cientista, né? Ele é um cientista estrito sensu, né? O Leonardo Sakamoto também falou a respeito, né? Muita gente aqui. E quando eu comecei, antes mesmo de escutar essas pessoas, quando eu comecei a entrar em contato com esse assunto, eu lembrei de um livro muito interessante do Carl Sagan, do cientista americano, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios, esse livro aqui. Eu li esse livro, eu tinha uns 20 anos de idade, e foi uma das coisas que mais me marcaram do ponto de vista da formação da minha mentalidade filosófica, científica e tudo mais, tá? E, assim, vale a pena falar um pouco sobre esse livro, para a gente poder tentar entender o que está acontecendo no Brasil, né, dos últimos anos, tá? O livro, obviamente, quem conhece, né, é uma defesa da ciência, é uma defesa do método científico, é uma defesa da postura científica em relação ao mundo, em oposição ao obscurantismo, né, ao que o Carl Sagan chama de pseudociências, que seriam toda essa parafernália de misticismos e superstições que a gente vê o tempo todo aparecer, né? Inclusive, recentemente, né, a gente vê muita coisa ligada à física quântica, né, à mecânica quântica, né, gente que mistura a mecânica quântica com o espiritismo, é um negócio assim incrível, né, enfim, é uma coisa, para dizer uma palavrinha aqui, light, né, um policromatismo assim, inacreditável, né? Mas enfim, no subtítulo a gente já percebe o que o Carl Sagan quer, né? Que o subtítulo é A Ciência Vista como uma Vela no Escuro, tá? Isso de certa forma lembra um pouco
o mito da caverna do Platão, né, aquela coisa toda. Lembra também o iluminismo francês. É interessante ponderar essas questões, né, essas referências aqui, porque essa noção de luz sempre foi muito associada ao papel da ciência, né, quer dizer, iluminar o caminho contra a escuridão da ignorância, contra a escuridão, né, da falta de conhecimento, etc. e tal. E quando a gente começa a aprofundar, quando a gente começa a avançar no entendimento do que é a ciência, a gente vê que isso hoje em dia não faz mais muito sentido, né? A luz, ela não passa de um elemento parcial naquilo que a gente entende como conhecimento sobre as coisas, né? Inclusive porque não existe luz sem sombra, não existe luz sem algum tipo de ambiência de sombra que projete a luz para uma aparição ali mais efetiva, né? E outros elementos também, né? Porque se a gente pensa, por exemplo, na própria estrutura do universo, né? A matéria escura, segundo os cientistas recentes, é uma das estruturas mais presentes no universo, né? Então, quer dizer, essa noção de que a luz representa aquilo que a ciência enfim, apresenta, né? O que a ciência pode nos destacar a respeito do que é o universo, o que são as coisas e tudo mais, é uma noção muito limitada hoje em dia, tá? E, enfim, a gente poderia falar muito sobre isso aqui, a gente deixa para fazer isso num outro vídeo, mas o fato é o seguinte, que a despeito disso, existe uma ideia do que seja a ciência, né? E a ciência está muito conectada à ideia de razão, de conhecimento sobre as coisas, né? E a gente dando uma folheada aqui no livro do Carl Sagan, a gente consegue perceber alguns desses elementos, tá? Se a gente pega aqui o índice, por exemplo, tá? A gente vai ver que ele fala de... uma das características da ciência seria o casamento do ceticismo com a admiração, né? Então, portanto, uma noção de que a ciência comporta dúvida, né? E aí nos remete ao Descartes, né? Tá aqui o livrinho do Descartes, que é muito importante também para entender o que é a ciência. O discurso do método, tá? Nessa edição aqui, que é da Martin Claret, vem 2 trabalhos dele, né? O discurso do método e o Regras para a orientação, para a direção do espírito, tá? E, enfim, o discurso do método é o mais conhecido, são 50 páginas, né? Um livrinho tranquilo de ler, e dá para entender não só o que é a ciência do ponto de vista tradicional, mas inclusive tudo que não faz mais o menor sentido para poder dizer o que é a ciência hoje em dia. Esse livro aqui ele é basicamente ultrapassado, né? Mas ele é a base para a gente poder tentar entender aí o que é a ciência do ponto de vista histórico, né? Ou seja, como ela se constitui como discurso, inclusive, porque esse livro aparece ali pouco depois do Renascimento, né? Na esteira das modificações da Europa em direção a um afastamento da religião, tá? Então, assim, agora é interessante, né? Inclusive é interessante ponderar aqui um outro detalhe, porque fala-se muito em negacionismo como se fosse um fenômeno recente, né? Mas no final das contas, se você parar para pensar bem, a religião é desde sempre um negacionismo da ciência. Desde sempre. E a gente convive com a religião desde sempre, né? Desde que a humanidade se entende aí, né? Então, quer dizer, o negacionismo não é nada de novo, né? Ele apenas está se apresentando de maneiras um pouco diferentes, né? No cenário atual, no cenário brasileiro. E aí volta ao livro do Carl Sagan. Por quê? Porque o Carl Sagan apresenta nesse livro, e esse livro, quer ver, deixa eu ver o ano aqui, ele é de 1995, tá? Ele é de 1995. O Carl Sagan apresenta aqui, dentre outras coisas, além de designar o que é a ciência, o Carl Sagan também vai dando vários exemplos aqui de fenômenos bizarros que estavam aparecendo ali no início da década de 90, nos Estados Unidos, e que ele considerava justamente consequência de uma falência do sistema educacional no sentido de transmitir para as pessoas o que é a ciência, né? Então, fenômenos assim dos mais bizarros, do tipo, por exemplo,
uma grande parcela da população que era entrevistada na época, nos Estados Unidos, achava que tinha sido abduzida por extraterrestres e estuprada por extraterrestres. Quer dizer, né, isso é para ficar em apenas um exemplo. Né? E aí tem um capítulo aqui que ele fala sobre a face em Marte, né, que é uma foto que foi retirada da Lua, aliás, agora não lembro se é da Lua ou de Marte, mas enfim, isso não é importante. O importante é que aquela foto, a cratera, né, do corpo celeste parecia um rosto humano. E aí isso acabou gerando em certos grupos de pessoas a tese de que aquilo ali seria uma coisa divina e tudo mais. E aí se constrói grupos para poder seguir o negócio. Quer dizer, enfim, e aí tem sempre os charlatãs que estão ali, né, já prontos para ganhar algum dinheiro em cima, e aí começam a vender. Hoje em dia tem as águas milagrosas, né? O sujeito vende ali um vidrinho de água por R$1.000, dizendo que a água é santa, etc. E tem um monte de gente para comprar. Então, quer dizer, isso não é novidade, né? E isso também, a gente percebe que isso também, essas bizarrices recentes começam a aparecer junto com o crescimento das igrejas evangélicas, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, que copiou esse modelo. O Bispo Macedo vai para lá, copia esse modelo, traz para cá, conecta com alguns símbolos da cultura brasileira, né? Notadamente, inclusive, é muito interessante até para fazer um vídeo sobre isso também, porque a igreja evangélica nega veementemente as religiões afro-brasileiras, mas nitidamente é um bricolagem do movimento pentecostal americano, de tipo batista lá e tudo mais, com elementos das religiões afro-brasileiras, né? Quer dizer, encosto, enfim, e essa coisa toda de... Né, e aí, enfim, para voltar para o tema, né? Esse negacionismo, esses fenômenos aí, essas bizarrices que a gente vê, eles são muito contemporâneos do crescimento das igrejas evangélicas, né, que começam a fazer um negócio radicalmente fragmentado, não existe mais aquela dogmática oficial da Igreja Católica. Então, quer dizer, cada igreja, em cada esquina, cria a sua regra e tudo mais, e isso fica, né, a coisa começa a ficar completamente, enfim, bizarra, porque você vê de tudo, né? Uma igreja defende, né, que tem que usar chapéu, outra defende que tem que usar boné, outra defende que tem que usar gorro, e uma começa a negar a outra, quer dizer, e aí daqui a pouco estão acreditando em terra plana, estão acreditando que vacina da AIDS, né, como é o caso do excrementíssimo presidente que disse essa asneira aí recentemente. Então, enfim, e esse livro do Carl Sagan, então, é um livro muito interessante para poder pegar, né, essa questão, tá? Agora, então, o problema todo é o seguinte: o que é exatamente a ciência? Porque aí a gente, deixa eu ver o tempo aqui, porque aí a gente, para entender basicamente esse processo, para entender o que é o negacionismo da ciência, a gente tem que entender o que é a ciência. Porque não me parece tão evidente que as pessoas saibam muito bem o que é isso, não, né? A gente vê muito aí, as pessoas tendem a associar o que é ciência, a biologia, física, química. De repente aí, né, algumas pessoas também conectam a matemática, algumas pessoas menos ainda a economia e tudo mais. Só que ciência é muito mais do que isso. Ciência não é só física, química, biologia, enfim, né, e matemática e tudo mais. Ciência é uma coisa muito mais ampla. Ciência é um método, ciência é uma postura, ciência é um tipo de relação com a realidade, né? Então, quando você pega o dicionário de filosofia do Arbanhano, que a gente já usou aqui outras vezes, tá? E vai no verbete ciência, a gente tem a seguinte definição inicial, né? Ciência é um conhecimento que inclua, em qualquer forma ou medida, uma garantia da própria validade, né? E aí isso é uma questão, porque, né, um conhecimento que carregue a sua própria validade, isso expande, isso abre de uma maneira muito veemente, né? Muito grande. Você, né, não tem limite isso, né? Por quê? Vamos pegar um exemplo simples, né? Eu outro dia vi uma manchete de jornal que falava sobre a questão do Palocci em relação ao Lula, né? Isso já é antigo, mas enfim,
a gente estava conversando lá e eu puxei esse exemplo. Então, assim, o Diário do Comércio, que é um jornal, né, ele dá a seguinte manchete em relação ao evento. Lula, aspas, né? Lula ordenou propina para a campanha do PT, vírgula, diz Palocci, fecha aspas. Essa é a manchete. Tem muito desavisado que lê isso aqui e diz, Lula ordenou propina para a campanha do PT e, tá vendo? Então aí é bandido. E a pessoa não se toca que a última frase que tem, o último trecho da frase é diz Palocci, quer dizer, esse foi o que o Palocci disse. E aí depois essa fala do Palocci não foi comprovada, não foi aceita pelo Ministério Público, mas já estava todo mundo repetindo. Por quê? Porque o jornal tem um método. Ele está fazendo ciência aqui, né? Que é o método de quê? De estabelecer alguma coisa que gere a sua própria validade. E qual é a validade para ele? É que o público acredite no que ele quer. Então, assim, e aí eu, por exemplo, não colocaria essa manchete. Minha manchete seria: Palocci acusa Lula de ordenar propina para a campanha do PT. Porque aí, do meu ponto de vista, estaria mais próximo ali do que é a questão, no sentido de que é uma acusação, não é uma prova, né? Enfim, mas aí vocês percebem, quer dizer, o que significa ciência? É uma coisa muito complicada, porque não é tão evidente assim, né? É um método que carrega a sua própria, que estabelece a sua própria validade, né? Só que esse processo também de tentar buscar a própria validade, ele não é tão evidente também, né? Por quê? Porque o que se chama de ciência não é só o corpo pronto da teoria, ou o corpo pronto da fórmula, o corpo pronto da descoberta, etc. e tal. Você passa por uma quantidade gigantesca de processos ali que inclui, inclusive, bizarrices, erros, né? Coisas estranhas que acontecem. Por exemplo, tem esse livro aqui muito interessante, a gente sempre dialogando com os livros aqui, né? Do Jean-Pierre Lentin, que chama-se Penso, Logo Me Engano, tá? Que é uma história do besterol científico, quer dizer, é a quantidade de coisa bizarra que foi sendo feita na história da ciência e foi sendo deixada de lado, né? Por quê? Porque começou a se perceber, não, isso aqui não funciona, mas os testes, né? As hipóteses formuladas, porque aí entra uma questão, né? Quando você lê sobre o que é o método científico, você tem aqui, ó, vamos lá, vamos pegar quatro elementos que comparecem, segundo a maioria aqui das definições, no método científico. Observação do método, ou seja, você estabelece ali um a priori de atitudes a tomar tal, em relação ao que você está querendo estudar. Formulação de uma hipótese, realização do experimento e a aceitação ou rejeição da hipótese. Então, assim, aí novamente, né, as pessoas pensam que isso tem a ver com física, química, laboratório, etc. e tal, mas nada disso. Porque a gente pode fazer isso, por exemplo, em relação a um flerte, a uma azaração numa boate, por exemplo. Você olha, estabelece o método, né? Vou chegar dessa tal forma, vou dizer tal forma. Aí você formula a hipótese, né? Vou dizer tal coisa com um tom X e tal, não sei o que, no momento X, no momento Y. Aí você realiza o experimento e depois você aceita ou rejeita a hipótese. Quer dizer, funcionou, deu certo, você faz de novo, você considera que a coisa foi bem sucedida. Então isso aqui serve para quase tudo na vida. Não é só para... Né, isso serve para um movimento que você faz no jogo, que você está jogando um futebol, enfim e tal. Isso serve para tudo, né? E aí é que entra a questão do negacionismo, né? Porque o que é o negacionismo da ciência? Se o erro, a dúvida, o experimento, a hipótese, tudo isso faz parte do processo, como é que eu posso considerar alguém que sugere que a Terra é plana um negacionista? Se o próprio erro faz parte do processo, né? Mesmo que a gente saiba hoje em dia, né, por A mais B mais C mais D, que não, a Terra não é plana, né? Mas como considerar isso um negacionismo se de fato o erro, né, a conclusão equivocada ou o processo esquisito ali, meio que fora de um certo parâmetro, ele também é ciência, né?
e aí fica meio complicado, né? A gente tem que pensar melhor nesses termos que a gente vê sendo utilizados aí, tá? E aí, eu chego aqui a uma outra questão que eu acho interessante, quer dizer, né, tá aqui para poder... Uma das definições do negacionismo que eu vi é a seguinte, ó, o negador apenas se esconde da realidade, enquanto que o negacionista tenta construir uma realidade nova, né? Isso também é muito interessante, porque um dos preceitos está aqui, né? A gente tem vários livros também que a gente poderia mostrar, e provavelmente a gente vai fazer um outro vídeo a esse respeito, tá? Mas para ficar só em uma referência, O Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking, que é um livro muito bom para a gente entender o que é a mecânica quântica, o que é a teoria da relatividade, etc e tal, tá? Teoria das cordas e um monte de outras coisas, matéria escura, tá? E também esse livrinho aqui do Mohan, Ciência com Consciência, também vale a pena citar, tem muita coisa interessante aqui, e a gente vai falar mais dele no próximo vídeo, né? Já que a gente vai fazer mais um vídeo de repente sobre isso aqui, porque o tempo não vai permitir a gente falar tudo hoje, tá? Mas enfim, a ideia básica aqui que eu estou querendo trazer para vocês é a seguinte, tá? Em relação a essa questão do negacionista, né? Essa definição diz que o negacionista tenta construir uma realidade nova, né? Ou seja, ele está insatisfeito com a verdade, entre aspas, que está sendo apresentada para ele, e ele quer criar uma coisa diferente ali. A questão é a seguinte, um dos preceitos da ciência moderna, desde a relatividade do Einstein para cá, é o fato inescapável do ponto de vista da atualidade de que não existe objeto que seja modificado no exato instante da observação. Ou seja, o observador interfere no objeto observado no exato instante da observação. Portanto, isso que a gente chama de realidade não escapa de ser um fenômeno que é, digamos, né, em parte, uma coisa bruta que existe ali, né, sem medida, sem forma definida, e em parte uma perspectiva. Portanto, se tudo é perspectiva, e a ciência, né, a ciência conceitua na realidade dessa forma, então uma perspectiva é ciência também, porque ela está ali se conectando com o objeto, se conectando com uma imagem, se conectando com uma forma de uma maneira x, y, z, né? Então, a própria teoria da relatividade, ela de certa forma, curiosamente, ela sustenta uma legitimidade até mesmo para o tal, aspas, negacionista. Porque isso que se chama de negacionismo e que se classifica como algo que é tentar construir uma realidade nova, é na verdade parte do processo. O que é muito curioso, né? É uma coisa muito curiosa e a gente pode desenvolver mais isso no próximo vídeo, porque é uma questão com várias nuances, aí, com vários detalhes, tá? E aí, para finalizar, né, eu acho legal citar também aqui mais duas referenciazinhas rápidas para vocês, tá? Que é esse livro aqui do Gaston Bachelard, A Formação do Espírito Científico, que é um livro muito interessante também, que ajuda a entender um pouco disso, né? Tá? E um último exemplo que eu acho bacana, né, ver aqui para fechar, que é o exemplo da tecnologia, né, que tem muito a ver com o que é a ciência hoje em dia, né? Quer dizer, o que é a tecnologia? É o processo de criação dos mecanismos, celulares, computadores, etc., foguetes e tudo mais, e ao mesmo tempo um movimento subterrâneo de rebeldia em relação a essas conexões, essas criações muito já definidas e sustentadas no mundo. Quer dizer, por exemplo, na questão da internet, a gente tem os cyberpunks, né? Tá aqui, ó, esse livro que fala sobre o Julian Assange e outras pessoas ligadas a esse movimento, né? Quer dizer, essa movimentação dos cyberpunks é uma movimentação científica, apesar de parecer uma coisa meio que rebelde, que é contra discursiva e tudo mais. Mas faz parte do processo, porque muitas vezes é isso aqui que cria uma tecnologia nova, portanto um elemento científico novo. E não deixa de ser, aí que entra a questão que eu estou tentando apontar aqui, um negacionismo. Entende? Quer dizer,
os cyberpunks, eles são negacionistas da estrutura linear ou da estrutura comum, né, corriqueira ali da tecnologia vigente, né? Portanto, não é tão evidente, essa coisa do negacionista, né, do negacionismo da ciência, não é um assunto tão evidente assim, né? E eu acho legal a gente explorar mais um pouquinho dessa questão no próximo vídeo, tá? Que a gente vai fazer mais um, com certeza, para poder desenhar mais alguns aspectos dessa questão aqui e tentar contribuir com o debate, porque se por um lado tem essas questões que a gente está apontando aqui, por outro também tem os riscos, né? E a gente vai tentar desenvolver um pouco mais esses dois elementos no próximo vídeo. Beleza, meus amigos? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe e a gente se fala no próximo trabalho aqui do canal, tá bom? Grande abraço aí e até mais. Valeu!